Tudo bem com vocês? Continuando lendo o livro Bom Dia Espírito Santo, Benihim, página 87, nós paramos, né? Então vamos continuar a leitura e a análise através do Espírito Santo. Lembre-se, o Espírito Santo jamais irá forçar sua presença sobre você. Ele não faz exigências quanto à sua vida de oração. Mas se você disser ajude-me a orar, ele está pronto para responder. Algumas vezes este nível continuou durante horas em minha vida. Mas a intimidade não é um ponto para começar, nem é possível passar por cima de todos os primeiros passos até chegar até este. O quinto nível de oração é a intercessão. Nós lemos sobre isso, né? Vamos continuar. O quinto nível de oração é a intercessão. Jesus disse que o Espírito nos revelaria coisas, e foi isso que aconteceu comigo. Quando você convida o Espírito Santo para ajudá-lo a orar, ele não focaliza suas necessidades e desejos egoístas. Nada disso, o foco é externo, né? Amor ao próximo, né? Ajudar ao próximo. Ele colocou diante de mim os nomes e fisionomias de pessoas em que eu não pensava mais há anos e intercedi por elas em oração. Então o Espírito Santo ele pode fazer isso com você. Ele pode começar a trazer nomes na sua mente, começa a trazer cenas lembrando das pessoas de muitos anos atrás, muitas vezes, ou às vezes do presente, ou não tão distante, para você orar, mostrando às vezes em sonho, às vezes traz à sua mente uma visão, um espírito na sua mente, entendeu? Lembrando da pessoa para você orar e interceder por essa pessoa. Então muitas vezes quando não sai essa pessoa da sua mente, sempre vem lembranças, um nome, alguma cena, é porque Deus está mostrando para você orar por essa pessoa. Mas não pense que este é um período de alegria e adoração, justamente ao contrário. A primeira vez em que fiz intercessão, não estava certo de que queria isso. A comunhão acabou. A proximidade cessou. Durante esses momentos, senti a dor e a angústia difíceis de colocar em palavras. Literalmente, lutei contra todas as minhas forças a orar por minha família, amigos e ministros e até por nações. Porque ele estava orando pelas pessoas que feriram, né? Ele, um dia, a família dele, né? Com as palavras, ele estava lutando contra o eu dele e contra a mágoa e também sentindo as dores das pessoas, né? Como ele diz aqui, né? Cessou a intimidade entre aspas. Ele não tá sentindo tanta aquela paz, ele quer dizer, né? Tá sentindo dor e angústia, né? Não é um momento tão prazeroso, ele quer dizer, né? Porque às vezes devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos feriram, né? Muitas vezes, como ele tá dizendo aqui. Quero advertir a você, é impossível chegar a um ponto de intercessão num piscar de olhos. Ela não vem instantaneamente por ser uma associação com Deus, que requer um relacionamento profundo e intensamente pessoal. O Espírito Santo guia sua vida de oração, passo a passo. Isso não aconteceu comigo no primeiro dia, no segundo dia ou no terceiro dia. Levou pelo menos 6 meses até que eu me aprofundasse até que eu penetrasse nas profundezas da oração. A Escritura ensina que, se formos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos dará mais. É isso que ele faz. Ele é o Pai perfeito, o Mestre perfeito. Isso significa que quando Deus lança uma palavra e manda você fazer, você obedece, você é honrado através dessa palavra, mesmo que isso que te custe muito, né? Te doa. O que aconteceu em seguida valeu o esforço. O sexto passo na oração é agradecimento. Paulo escreveu: graças a Deus que nós... Peraí que a minha disse essa... Deixa eu aproximar o celular. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Sempre passo o tempo agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por último, sétimo passo é o louvor, né? Algumas vezes eu canto, outras vezes falo em linguagem espiritual, mas no fundo do meu ser, minha atitude é louvor total, né? Adoração espírita, em verdade. Por mais que ele tá adorando Deus com louvor, com as palavras, no coração dele tá queimando por amor a Deus. Ele quis dizer isso. E é a forma mais pura de oração que já experimentei. Você pode perguntar: Beni, você sempre inclui os 7 passos? Minha resposta é sim. E isso é tão maravilhoso sobre o Espírito. Se permitir que ele opere através de você na oração, descobrirá que não está fazendo grande parte dela, mas ele parece estar fazendo tudo. Mesmo na intercessão penosa, como os braços do Espírito Santo levanta-nos, dando alívio instantâneo ao terminar a oração. Paulo estava certo quando disse: com toda a oração e súplica orando em todo o tempo, no Espírito, Efésios 6,18. Ele sabia haver mais que um tipo de oração. Não há substituto para a plenitude do Espírito surgida como resultado direto de sua vida de oração.
É um poder que vai afetar tudo o que você fizer. Vai inundar a sua vida, né? Vai mudar, vai te impactar. Fui recentemente convidado para falar na Colômbia, na América Latina. A cruzada durou 3 dias. E à noite do segundo dia da quarta-feira, eu estava pregando sobre o Espírito Santo. No meio da mensagem, senti o poder do Espírito Santo mover-se sobre o culto. Senti a tua presença. Parei de pregar e disse aos ouvintes: Ele está aqui. Os ministros da plataforma e as pessoas do auditório sentiram a mesma coisa. Era como um sopro de vento que tivesse entrado e varrido o lugar. As pessoas, é algo que invade, né? Que vem a paz, como se estivesse limpando. As pessoas ficaram de pé numa explosão espontânea de louvor, mas não permaneceram de pé por muito tempo. Em toda parte, elas começaram a cair no chão sob o poder do Espírito Santo. Elas foram mortas no Espírito. Mortas, entre aspas, né? Ele quis dizer. Eles quebrantaram no Espírito, né? Através do poder. A adoração espírita. O que aconteceu a seguir foi exatamente o que vi a respeito em cultos por todo mundo. As pessoas começaram a receber a Cristo como seu salvador pessoal. E curas passaram a ter nesse lugar através do auditório. Quando eu falo sobre o Espírito Santo, uma unção em vulgar segue-se ao ensino. Está escrito assim aqui. Sempre há uma incrível manifestação da presença de Deus muito diferente das outras vezes. Os milagres parecem ser mais intensos, um número maior de pessoas é salvo do que nas outras reuniões. O toque de Deus na vida das pessoas é mais pronunciado. Nesses cultos, os chamados para o altar parecem ser tão fáceis. Não há súplicas nem rogos. As pessoas vão instantaneamente para a frente para serem salvas, exatamente como o Senhor prometeu. O Espírito atrai o povo para Cristo. Depois dos cultos, as pessoas sobem para dizer: essa foi a reunião mais poderosa que eu já estive. E como se o Espírito Santo tivesse honrado o culto por ser um hóspede muito esperado. Durante essa mesma cruzada, o pastor Colin, meu intérprete, foi procurar-me logo depois de uma aula matinal sobre o Espírito Santo, com quase 2.000 pregadores. Ele começou a soluçar e depois levantou a cabeça das mãos e disse emocionado: querido irmão, sei tão pouco sobre o Espírito Santo, sinto-me como se ainda estivesse no jardim da infância. A realidade da mensagem tomara conta dele. Já vi outras vezes uma intérprete interromper-me no meio de minha mensagem e começar a chorar descontroladamente. É o poder do Espírito Santo, ele afirma. O que acontece num culto pode ocorrer com você onde você estiver. Essa é a razão de pedir-lhe que se renda inteiramente ao Espírito Santo. Você começará a compreender o sentido das palavras de Paulo: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças ao nosso Deus Pai. Saberá então porque ele disse: sujeitai-vos uns aos outros. Efésios 5, 18, 21. Entendo muito bem o que ele está querendo dizer. Você está preparado para receber a brisa celestial que infunda as suas velas? Ela começa com uma salvação e quando você confessa os seus pecados e entrega a sua vida, decidida a seguir a Jesus como o Senhor e Salvador. Cristo falou sobre o vento quando mencionou a redenção. Ele disse a Nicodemos, um membro supremo. Ele disse a Nicodemos, um membro supremo do Supremo Conselho Judeu: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,7. Do mesmo modo que a salvação é descrita como um vento, o Espírito Santo é descrito como um segundo vento, um vento de poder. No dia de Pentecostes, de repente veio do céu o som como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Atos 2:2. O vento do Espírito Santo é impetuoso e poderoso. É um poder que porá sobre sua vida em movimento. Está na hora de você lançar o seu barco. Isse as suas velas e comece a ser enchido continuamente com o vento do Espírito Santo, que é o convite do Espírito Santo chamando vocês para buscar mais de Deus, né? Para Deus movimentar a sua vida, prosperar, transformar, curar, libertar e trazer aquilo que você está necessitando e pedindo para Deus, os seus sonhos, realizar os seus sonhos na sua vida. Capítulo 8. Como era possível? Eu acabara de entregar a minha vida ao Senhor e lutava para conseguir viver de modo cristão. Quando penso no que está acontecendo comigo hoje, parece impossível. Em fevereiro de 1972, depois de minha experiência de um novo nascimento, eu sabia que meu coração tinha sido purificado, mas dificuldades que enfrentava pareciam insuperáveis. Havia conflitos em casa, indecisão sobre o meu futuro e uma autoimagem tão lá embaixo quanto eu soube
quanto o chão sob meus pés. Ó, como eu lutava com a minha vida, né? Às vezes era difícil dar todo o meu amor ao Senhor. Eu tinha tantos assuntos urgentes. Depois de 2 semanas mais tarde, fui enchido com o Espírito Santo. Esperei o céu na terra a partir daquele momento, mas isso não aconteceu. Meus problemas diários continuaram. Houve certamente ocasiões de grande alegria e exultação, e eu não teria minha experiência espiritual por todo o petróleo da Arábia Saudita. Mas, bem lá no fundo, havia uma indagação inquietante que me perseguia mês após mês. Será que é só isso? Me perguntava. A pergunta não ia embora. Será que o Senhor não tem mais alguma coisa para mim? Deus sempre tem mais, né? A seguir, numa noite fria de dezembro, quase 2 anos depois de encontrar aqui, isso aconteceu. O Espírito Santo fez uma entrada poderosa em meu quarto enquanto me achava no leito da cidade de Toronto. Era como se fosse um choque elétrico e um cobertor quente ao mesmo tempo. Levei apenas alguns segundos para compreender o significado de o que correra. Minha luta terminara. Eu tinha encontrado a simplicidade da vida cristã, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Ai, peraí, minha perna. Ali foi o poder do Espírito Santo, né, envolvendo o corpo dele dessa forma, como eletricidade. Meu coração continua ainda inquieto, por uma razão muito diferente. Sinto-me angustiado porque milhares de cristãos jamais receberam sequer um dedal do que Deus tem de depósito para eles. Então, perdendo a melhor parte, as demais saberão. Então, quão maravilhoso pode ser andar com Cristo, até que descubram a terceira pessoa da Trindade. Ele é aquele que nos ajuda a lutar. Então, vou parar por aqui, gente, na página 91. Então, aqui ele comentou, né, que para uma pessoa ela ser uma intercessora, né, de pessoas, ela precisa passar por esses passos que ele disse ali, né? Deixa eu voltar aqui para ler com vocês, né, os passos da oração. 7 passos, né? Olha lá. Passo a passo. Primeiro passo, confissão. Segundo passo, súplica. Terceiro passo, adoração. Quarto passo, intimidade. Quinto passo, intercessão. E aí ele falou o 6º passo, agradecimento. E o 7º, louvor, né? E aí são 7 passos que ele falou que a pessoa não pode pular para ser um intercessor de pessoas. Porque ali ele falou que não é tão facilmente. Então é assim mesmo. A vida de um intercessor, né, uma pessoa que ela tem uma vida de oração com Deus também, não só um intercessor, mas a pessoa que tem o costume de sempre estar ali na intimidade, orando com Deus, Deus coloca pessoas no nosso coração para orar pelas pessoas, para Deus fazer milagres e trazer livramentos. É assim, porque o Espírito Santo, ele é o amor. Então ele tende a usar você para abençoar as pessoas. Então, se o Espírito Santo está cheio dentro de você, você vai ter amor pelas pessoas, pelo próximo. Mas, muitas vezes Deus te prova, Ele coloca pessoas que um dia te feriram, né? Como o Benny disse ali, a família dele. Ou pessoas que você não gosta, não teve situações muito boas com essa pessoa. Então, pode ser que seja uma parte dolorosa, mas que no final vai valer a pena. Deus vai te encher mais do Espírito Santo, né? É isso que o Benny quis dizer. Então esses são 7 passos que um intercessor deve passar, mas não só um intercessor, mas todas as pessoas que são cristãs devem ter uma vida igual a de um intercessor, para ser cheio do Espírito Santo, para se alimentar mais de Deus, para ser próspero, para ouvir a voz de Deus, para ativar os dons espirituais, para receber um milagre, uma transformação, aquilo que você está necessitando naquele momento. Então é necessário. Esses 7 passos de um intercessor é um 7 passos também para você ser íntimo de Deus. Então, como tem intimidade com o Espírito Santo, passando por esses 7 passos aí, porque através desses 7 passos Deus vai moldando o seu caráter. Então, às vezes, através desses 7 passos, Deus muitas vezes ele vai exigir coisas de você que você não quer fazer. Então, muitas vezes Deus fala assim, olha, você tem que orar por essa pessoa aqui que te fez mal, você tem que perdoar e amar. Então, Deus está moldando o seu caráter. Então, a questão não é sobre quem te magoou, mas sobre quem você é. Porque se você não consegue amar alguém que não gosta de você, que te fez mal, então você não está capacitado para ser usado por Deus, para ser cheio do Espírito Santo, porque isso é um bloqueio, a mágoa, e você não está capacitado também para a salvação, para o arrebatamento, porque mágoa é um bloqueio para você ser arrebatado. Então nós devemos ter o primeiro mandamento dentro do nosso coração, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso irmão, que é amar o próximo. Então, para a gente conseguir, né, gerar esse amor do nosso coração, é necessário intimidade com o Espírito Santo, com esses 7 passos, né, que eu disse para vocês agora. Então, para experimentar um mover como Pentecostes, um avivamento, né, sinais, é necessário ter uma vida de oração. Não ter necessariamente um chamado de intercessor, mas todos nós temos a obrigação de ter uma vida de oração com Cristo. Então, todo mundo que quer mais de Deus é necessário passar por esses 7 passos, primeiramente, para ser próspero,
para receber uma resposta, para receber cura, transformação, ser cheio do poder, batismo de fogo, para ter uma resposta, alguma coisa que você está necessitando naquele momento, mover, curas, não sei. Mas para a sua salvação é necessário esses 7 passos também. É necessário. É obrigatório pela palavra de Deus. Os 7 passos, nós seguimos os 7 passos para a nossa salvação eterna, que é o mais importante. Então nós não devemos pensar só em bens materiais, em ajuntar ouros nessa terra, né? Sim, amar ao próximo, né? Mas devemos sim pensar na nossa intimidade com o Espírito Santo, amando a Deus em primeiro lugar para a nossa salvação eterna, porque o arrebatamento está perto, né? Jesus está próximo para buscar a igreja e nos livrar da grande tribulação. Então é necessário que a gente venha passar por esses 7 passos. Aí está o conselho do Espírito Santo. Busca o Espírito Santo com esses 7 passos, com paciência, sem ansiedade. Vigiai e orai e passe por esses 7 passos para você receber mais de Deus. Quem quer e tem interesse e desejo de ter mais de Deus, e ouvir a voz de Deus, ativar os espirituais, de receber uma cura, uma transformação por prosperidade, uma bênção, não sei, alguma coisa que você esteja necessitando, um dinheiro, está aí a decisão nas suas mãos. O livre-arbítrio todos nós temos, ninguém é obrigado a buscar o Senhor Jesus. Mas lá no grande dia, todos nós vamos receber, né, o resultado final que veio do livre-arbítrio. Então, quando nós escolhemos uma vida longe de Deus, muitas vezes nos leva à condenação eterna. Então, aproveite cada chance que Deus está te dando para estar mais próximo de Jesus Cristo. Jesus não é um Deus carrasco, um Deus ruim, um Deus egoísta, um Deus que vive julgando, apontando, tacando pedra nas pessoas, não. Então, antes de julgar os cristãos, e dizer que todos os cristãos são fanáticos, ou que cristão não sei o que vivem falando mal, primeiro conheça a Deus. Não julgue a Deus através dos cristãos. Deus não é as pessoas são imperfeitas. Conheça a Deus no privado, quem realmente é Deus. Tenho certeza que você nunca decidiu algum dia falar assim, eu vou conhecer Deus no meu privado. Não, mas você conhece a Deus através do que as pessoas mostram, do que as pessoas falam, através das pregações, dos testemunhos. Tá na hora de você parar de ficar olhando o testemunho das pessoas e você viver o seu testemunho. Então, tá na hora de você buscar a conhecer quem é Deus de fato no privado, antes de julgar as pessoas como fanáticos, de loucos da cabeça ou de falsos profetas. A palavra está escrita assim: quem é carne, quem é espiritual. Então não tem como você entender as coisas sem ter fé e sem ter intimidade. Busca no privado conhecer a face de Deus antes de julgar as pessoas. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai ser o próximo a contar o testemunho aqui. Que Deus abençoe. Tchau.